Depois de conquistar o Tetra em 94, o vice-campeonato em 98, o Brasil chegava à Copa de 2002 na Coreia e do Japão para poder conquistar o pentacampeonato comandado pelo Filipão, Luiz Felipe Scolari. Para aquele Mundial, Luiz Felipe Scolari convocou 23 jogadores, 3 goleiros, 4 zagueiros, 4 laterais, 7 meio-campistas e 5 centroavantes. Entre os meio-campistas estava Emerson, capitão da seleção do Filipão e que tinha feito um grande ciclo Copa desde 98. Curioso é que na Copa do Mundo da França em 98, o próprio Emerson havia sido convocado às pressas após o corte do Romário. O Romário teve uma lesão na panturrilha e precisou ser retirado da seleção, ser afastado, cortado, para dar lugar ao Emerson, que foi chamado em cima da hora. O próprio Emerson conta que naquele momento ele foi criticado, né? Inclusive dentro dos treinamentos da seleção brasileira, por ele ter sido chamado para poder substituir nada mais, nada menos do que o baixinho, né? Que já havia conquistado o título de 94 com a seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. Eu cheguei depois, comecei a treinar, e fora algumas coisas que eu escutava até nos treinamentos. É mesmo? Porque assim, o pessoal achava que a culpa era minha de ter ido pro lugar do Romário. Eu fui convocado, alguém me convocou. Então, assim... Você não ligou e falou, tira o Romário e coloca. Não fui eu que quis, né? Liguei e tal. Então, aquilo ali que eu falo assim, tem que ter muito cuidado, porque é um jovem começando. Porque, cara, como é que pode um menino, porque um menino, 20 anos, eu vou para uma Copa do Mundo e você não tem um incentivo do seu país, cara. Você fica pensando, aquilo ali, se eu não tenho uma cabeça boa, aquilo ali pode estragar. Total. Né? Até mesmo a minha caminhada. Só que aquilo ali me motivou. Em 2002, o Emerson vai viver o outro lado da moeda, porque vai ser ele que vai ser cortado para dar lugar a Ricardinho. E o Emerson foi cortado porque no dia anterior da estreia do Brasil, Emerson decidiu jogar no gol. Filipão chega no treinamento e fala assim, se precisar de um goleiro, quem é que pode agarrar? Né? De um lado foi o Belletti, que já havia sido goleiro quando mais jovem, e do outro lado foi o Emerson. E qual foi o motivo? O Emerson quis dar um migué. E ele mesmo fala isso, o próprio Belletti fala isso em entrevistas. O Emerson disse que queria descansar, que tinha sido uma semana muito difícil, né? Uma semana tensa, o Filipão estava super nervoso, era a primeira Copa do Filipão no comando da seleção brasileira, e ele disse que para poder descansar, né, depois de uma semana intensa de treinamentos, né, e até pela pressão que havia naquele momento para o Brasil estrear na Copa do Mundo, o Emerson diz que quis ir pro gol porque queria descansar, né? Ou seja, dar aquele clássico migué. O negócio é que aconteceu o inesperado, né? Nem o Emerson ia acreditar no que aconteceu, porque ele foi pro gol. E aí no momento ali, durante o rachão, aquele futebol mais leve, aquele coletivo mais leve que tem antes de uma partida importante, antes de um jogo, o Emerson foi defender um chute de Rivaldo. Rivaldo chutou, o Emerson foi cair no canto e deslocou o ombro, teve uma luxação. Lesão essa que deveria ser tratada em pelo menos um mês. Né? Um mês, a seleção, o Filipão não quis esperar e acabou cortando o meio-campista brasileiro. Capitão da equipe do Filipão, o Emerson estava numa grande fase de sua carreira. Ele estava na Roma, a sua terceira equipe, depois de ser revelado pelo Grêmio, depois de passar pelo Bayer Leverkusen. E jogando pela Roma, ele tinha um grande futebol, era um dos grandes nomes de futebol brasileiro, né, dos jogadores brasileiros na Europa naquele momento. E infelizmente viveu essa situação inusitada de ter ido pro gol num rachão e aí deslocar o ombro num chute do Rivaldo, um dos grandes nomes da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato. O curioso é que o próprio Emerson conta que ao longo daquele Mundial, ele acha que poderia ter ficado, né? Porque ele poderia ter sido tratado ao longo daquele Mundial para poder estar com o grupo no momento da disputa da Copa do Mundo. Né? Meio que aconteceu com o próprio Neymar neste ano, em 2026. O Neymar está se tratando de uma lesão e foi convocado pelo Carlo Ancelotti para poder estar no grupo e se tratar ao longo do Mundial, né? Podendo entrar ali ao longo da competição. Emerson acha que poderia ter sido feito isso naquele momento. Apesar de bem resolvido com essa história, o Emerson tem certa mágoa. Ele mesmo fala isso abertamente em entrevistas que tem dado nos últimos anos. E se eu não me engano, não sei se foi naquela Copa, lá que o David Beckham, eu acho que ele teve uma lesão também. Eu não lembro se foi nessa, tá? Mas eu acredito que sim. Que ele teve uma lesão e ele era o capitão também na época. E a Inglaterra fica com ele, né? Então ele permanece no grupo.
que era o que eu esperava, tá? Era o que eu esperava. De cara, mesmo que, sei lá, eu não posso jogar, enfim, né? Que depois eu não me recupere, mas, cara, eu fiz parte desse grupo. Sim, tu era Não é que parte foi uma do lesão, grupo. não é que foi uma lesão 2, 3 meses antes da Copa, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu um dia antes. Um dia da Copa, velho. Então, assim, pra mim foi realmente um choque muito grande, pô, novo também. Ainda não tava, né, com toda a bagagem, ainda tava trilhando uma carreira. Primeiro eu quero te agradecer. Foi uma decisão que eu entendo que ela seja equivocada. Mas, cara, do outro lado, é que eu digo, quando a gente não sabe Sim, o que do outro aconteceu. lado, por isso que eu nunca gostei de ficar julgando pessoas, né? E não é, no caso, o meu estilo, nunca fui esse cara. Mas eu achei que naquele momento ali, ele, não só ele, né? Como Houve toda uma a comissão. precipitação. Houve uma precipitação que eu não sei porquê. Né? Não sei porquê. Se realmente for uma decisão, ok, ele tem todo o direito de decidir. Né? Agora, ou se teve uma outra situação, daqui a pouquinho o próprio médico disse, cara, não vai dar, não tem condições. Então, assim, eu não sei. Mas eu acho que como capitão, como aquele cara dele, aquela figura, tá? Então, assim, aquele cara que foi, que caminhou com ele dentro da seleção, tá? Tinha que ter tido um cuidado. Um cuidado maior. Após o corte do Emerson, o Felipão designou o Cafu como novo capitão. Né? Naquele ciclo Copa que tiveram alguns técnicos, Luiz Felipe Scolari, o próprio Luxemburgo, né? Alguns alternavam entre um e o outro. O próprio Ricardinho, que substituiu o Emerson na Copa do Mundo daquele ano, ele era convocado pelo Luxemburgo e depois deixou de ser convocado pelo Filipão. Né? O Ricardinho chegou a contar uma vez que jamais imaginaria que fosse ser o substituto do Emerson. Mas acabou sendo chamado, né, numa história ali que ele diz que estava na igreja, a gente não tinha internet como é hoje, né, celular, smartphone, WhatsApp, não existia isso, e naquele momento era tudo por telefone ou rádio. Ele disse que estava na igreja no momento que foi convocado e só foi saber depois de todo mundo, né, quando conseguiu voltar para o carro. Aí tinha um rádio dentro do carro, pegou o rádio com mais de 20, 30 ligações da esposa, e aí quando ele chega em casa, ela fala para ele que ele havia sido convocado para substituir o Emerson naquela Copa do Mundo. Então, histórias de Mundial que a gente acaba depois tendo que relembrar, porque envolve pessoas, envolve os nossos jogadores, envolve os ídolos de uma geração. Né? E 2002 marcou isso, porque 24 anos atrás foi o nosso último título mundial. Né? E tomara que agora, em 2026, a gente conquiste novamente, né? Conquiste o Hexa e pague esse jejum. Então agora, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, histórias da Copa do Mundo, curiosidades da Copa do Mundo, e aí, se você curtiu, né, inscreva-se no canal, comente, elogie, também se não curtiu, ignora, brincadeira, pode dar aí a sua dica, pode dar aí a sua crítica, fazer sua crítica, porque a gente cresce também em cima disso, beleza? Esse é o canal do Marcelo Rezende, focado no Vasco, mas que agora, na época da Copa do Mundo, a gente vai trazer histórias do Mundial, beleza? Até a próxima, um grande beijo.